Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentá-los a todos e a todas e queria fazer uma intervenção que, antes de ir ao assunto, quero fazer uma espécie de ponto de ordem à mesa, porque esta reunião me está, e parece que não é só a mim, a deixar aqui um bocado incomodado, que é assim. Em primeiro lugar, eu quero dizer o seguinte, não me sinto minimamente inibido nem condicionado de falar em autonomias pelo facto de não ser eleito por uma das regiões autónomas. Nada. E a certa altura parece que há aqui alguma espécie de condicionamento. E depois, devo dizer, que o Partido Socialista se apresenta neste debate com deputados que estão com uma abordagem desta matéria que não é a abordagem que temos feito sempre todos os partidos, nomeadamente o Partido Socialista, sobre as diferentes matérias. E é por isso que isto está a resvalar. E estando a resvalar, eu não posso estar condicionado e não me vou deixar condicionar como coordenador do PSD na revisão constitucional por aquilo que o Sr. Deputado Sérgio Alva acabou de dizer, que é, não podemos dizer que o Partido Socialista não apresentou propostas. Não, eu vou dizê-lo, Sr. Deputado. E vou dizê-lo às vezes que forem necessárias. E vou dizê-lo como coordenador e tenho direito a dizê-lo. Se o senhor quiser falar até à meia-noite, fala até à meia-noite. Mas não me vai condicionar de dizer. Primeiro ponto. Segundo ponto, não me vai condicionar porque essa é uma realidade. O Partido Socialista não se pode apresentar aqui como Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Não pode querer sol na eira e chuva no naval. E ter um comportamento desde janeiro até nem sei que dia é hoje. Que dia é hoje? 6 de julho. E agora chega este dia, de junho. E chega este dia e tem uma coisa completamente diferente. Não pode ser. Porque isso não é sequer respeitar o processo. Pronto. Não é respeitar o processo. E isso a mim incomoda-me. Para além do Sr. Presidente, que também está incomodado com o curso disto. E, portanto, dito isto, eu vou dizer o seguinte também. O ponto sobre o qual é suposto que eu fale em representação do PSD chama-se, eu vou repetir o que disse o Sr. Presidente, chama-se extinção do representante da República. É assim que se chama. Pode-se dizer, mas porque o nome é bom, é melhor o nome do Bloco de Esquerda ou outro. É assim que se chama. E há um partido aqui que apresenta, o PSD. E há um que não apresenta, o PS. Corrijo. Há pouco foi feita o PS e o Chega. Fomos há bocado corrigidos para nos lembrarmos. O PS não apresenta. Não apresenta. E, portanto, nós temos que poder dizê-lo e temos que incompreender que as críticas à solução que apresentamos sejam ditas, sobretudo, por quem não apresenta nada. Que é uma coisa que eu não consigo compreender. Portanto, fico assim a ouvir e eu ouço aqui e digo assim, eu devo estar noutro sítio. E depois, ao Sr. Deputado Miguel Iglesias, o Sr. Deputado diz assim, não respeitamos as Assembleias Legislativas Regionais, porque não as ouvimos neste âmbito. O Sr. Deputado, julgo que disse, deve ser debatido no âmbito das Assembleias Legislativas Regionais. Desculpem lá. Vai respeitar a urbanidade habitual destas reuniões. Mas desculpem se lá. Se importar. Não há palavras diretas uns para os outros. Eu passo a palavra e você responde como quiser. Muito obrigado. Eu escrevi. Aqui diz, não respeitamos as Assembleias Legislativas Regionais e deve ser debatido no âmbito das Assembleias Legislativas Regionais. Eu pergunto, quem é que está a dizer isto? É o Sr. Deputado Miguel Iglesias ou é o Partido Socialista? Eu tenho que saber isto. Porque se é o Partido Socialista que está a dizer isto, e eu acho que é, porque o Sr. Deputado não está a falar a título individual, isto tem a sua gravidade. Tem a sua gravidade. Tem. Porque, em primeiro lugar, se não respeitamos as Assembleias Legislativas Regionais, é o processo de revisão constitucional que nos respeita. Não é o PSD. O PSD é o processo. E o processo é de todos. Há um partido que o começa e os outros que foram a jogo, se me permitir a usar a expressão, incluindo o Partido Socialista. E dever ser debatido nas Assembleias Legislativas Regionais, aliás, já aqui debatemos, definimos em mesa e coordenadoras, que, obviamente, que as Assembleias Legislativas Regionais têm que ser institucionalmente ouvidas por esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional, como é óbvio, como aconteceu sempre e como não pode deixar de acontecer. Por isso não as consideramos desrespeitadas, nem muito menos consideramos que devamos esperar que isto seja debatido primeiro nas Assembleias Legislativas e depois não respeita. Mas o Partido Socialista também não considera, porque se assim não fizesse, não vinha a jogo na revisão constitucional com esse argumento. Se veio a jogo esse argumento, isso sim é que é um argumento vazio.
porque é um argumento que é contraditado pelas ações do partido que o Sr. Deputado representa. Dito isto, e a seguir a isto, dizer o seguinte, que nós estamos num processo de revisão constitucional e num processo de revisão constitucional não é um processo qualquer. E por isso, com as reflexões que cada um dos partidos e dirigentes partidários entendeu fazer sobre esta matéria, resolveram abrir o processo de revisão constitucional. Está aberto nos termos da Constituição, só daqui a 5 anos é que poderá haver outro. Pronto. E, portanto, se ele está aberto, e os partidos vieram todos a jogo e apresentaram propostas, naturalmente. Apresentaram propostas e estão de boa fé nisto. Toda a gente, penso eu. E está toda a gente a querer, eu vou dizer assim, melhorar a Constituição, para toda a gente se poder rever na expressão utilizada. Não propriamente refundá-la, revolucioná-la, melhorá-la. Cada um, naturalmente, de acordo com as suas ideologias. E a partir daí há opções políticas. E há opções que são, obviamente, meramente semânticas ou de nomenclatura. O Partido Socialista, e muito bem, resolveu alterar, no artigo 13 da Constituição, a expressão raça por etnia. E bem, nós manifestamos aqui o nosso acordo. São questões de nomenclatura que não são irrelevantes. São relevantes. E muitas que o Partido Socialista, que é um excelente contribuinte para este processo de revisão, devo acrescentar, tem feito ao longo de todo o processo. Portanto, custa-me a mim ouvir argumentos aqui em defesa deste assunto concreto, como se as questões regionais fossem um assunto à parte da Constituição, pois não são. E eu, como sendo de Guimarães, acho que sou tão do país e sinto-me tão da Madeira e dos Açores como os senhores, se me permitirem. Como espero que os senhores se sintam tão de Guimarães como eu sou, apesar de eu ser de lá nascido. Não vejo nenhuma diferença. Para mim, o mar é mesmo uma ficção jurídica. E para mim, o princípio da continuidade territorial é um princípio para levar a sério. E, portanto, se é para levar a sério, também é para levar a sério este debate. E para levar a sério este debate é não vir argumentos hoje que são contrários à postura e às propostas do Partido Socialista ao longo de todo este processo, em meio ano que estamos nele. Porque não é uma postura séria e nem sequer é adequada a um partido como o Partido Socialista. E é por isso que não podemos e não pode o Partido Socialista, através, neste caso, da voz do Sr. Deputado Sérgio Ávila, dizer que são propostas extemporâneas, isoladas, uma mão cheia de nada e outra cheia de coisa nenhuma. O Sr. Deputado não é extemporâneo nem é isolado. É que não é mesmo nada se há coisa que não é extemporâneo. Porque é no processo de revisão constitucional que se abriu no ano 2022. Para ser debatido em 2022. Não é nada extemporâneo. E depois, no processo, há muitos artigos em que o PSD não apresentou propostas de alteração. É uma opção. Se quiserem criticar-nos por isso, pois façam o favor. Porque nós haveremos de nos defender o melhor possível. Agora, não podemos chamar extemporâneo a um processo de revisão constitucional da Constituição da República Portuguesa. Não podemos. E, portanto, lá os entendimentos que existem... Porque repara uma coisa, nós aqui debatemos, os senhores deputados não estavam cá, quando foi da regionalização. Eu usei o argumento de que o Partido Socialista teve nas mãos várias vezes a possibilidade de dar sequência a essa que diz ser o seu objetivo, ou esse que diz ser o seu objetivo, mas que verdadeiramente nunca concretiza. E critiquei politicamente o Partido Socialista por isso. E agora aqui posso, da mesma forma e com a mesma coerência, usar idêntico argumento, que é, nós não podemos, de modo sério, dizer assim, nós não vimos a este debate porque há um acordo para que seja feita uma abordagem mais institucional do que política. Foi aquilo que o senhor deputado disse, que eu até o citei, que eu não sei muito bem o que é isso. Uma abordagem mais institucional, eu não sei o que é isso. Porque uma revisão da Constituição que se faz com uma abordagem mais institucional do que política, eu não sei o que é isso. Porque a revisão da Constituição, que precisa de 2/3 para ser aprovada, está aqui em debate entre todos os partidos, de forma com galhardia da parte de todos, independentemente do peso concreto que tem, mas em concreto o PS e o PSD que sabem que do seu entendimento resulta uma alteração. Portanto, o que é um acordo mais institucional do que político? Há um acordo paralelo a este? Não há, não pode haver. E eu vou manifestar sempre que houver. Pronto, dito isto, que tinha que o dizer e tenho o direito a dizê-lo como coordenador e a repeti-lo se for necessário, espero que não seja. Quero agora falar, sim, sobre a extinção do representante da República. Quer dizer o seguinte, o PSD apresentou uma proposta que está por variedíssimos artigos.
São 12 artigos que estão aqui em discussão neste ponto agora. 12. O PSD não tem proposta em todos, tem para aí em 10. E faz duas coisas muito simples. Primeiro ponto. O PSD extingue a figura do representante da República. Eu vou repetir. Extingue a figura do representante da República, que é uma figura própria, prevista na Constituição com um artigo próprio, que é o artigo 230, e com poderes próprios atribuídos pela Constituição. Tudo isto é aquilo que o PSD pretende, propõe, naturalmente, pretende e consequentemente propõe, extinguir. É isto. Há uma figura constitucional, a figura do representante da República. Nós entendemos que essa figura constitucional deve deixar de existir na Constituição e que os poderes próprios que lhe são atribuídos devem deixar de existir também. É isto que propomos. E concretizo. Por isso o PSD propõe revogar o artigo 230, que é o artigo dedicado exclusivamente ao representante da República. Propõe retirar ao representante da República os poderes de nomeação do Governo Regional e de nomeação e exoneração dos membros do Governo Regional, no número 3 e no número 4 do artigo 231. Retira. Propõe retirar ao representante da República todas as competências de assinatura e publicação das leis regionais e decretos regulamentares regionais, atribuindo-as expressamente ao Presidente da República. Fazemos-lo no artigo 233. Ainda retira ao representante da República o poder de requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade das normas, atribuindo essa possibilidade, essa faculdade, esse poder, exclusivamente ao Presidente da República. No artigo 278. Ainda retira a expressão representante da República dos artigos 279 e 281 e remove da Constituição a possibilidade do representante da República poder ter decretos próprios, que é mais uma manifestação de que a função de representante da República é uma função institucional própria e não necessariamente ou exclusivamente delegada, é própria. Tem inclusivamente a possibilidade de ter decretos próprios, como prevê o artigo 119, número 1, a linha H da Constituição, e nós propomos revogar este artigo. Pronto, isto é a primeira coisa que se propõe, extinguir com todas estas consequências. A segunda dimensão da proposta do PSD é reforçar as autonomias, retirando da figura do representante da República e atribuindo, como viram, as suas competências a competências diretas. Atenção, esta expressão é importante do ponto de vista jurídico ou constitucional. Competências diretas do Presidente da República. Em parte, sim, são exercidas por um mandatário para as regiões autónomas. Ele não é um mandatário da República, como porventura por lapso ouvi um dos senhores referir. É um mandatário para as regiões autónomas. Também aqui a nomenclatura não é irrelevante, porque, adianto já, não tem nenhuma alteração de competências. As competências são as mesmas. Mas, quanto a nós, não é irrelevante ser um mandatário da República ou um mandatário para as regiões autónomas. Porque, como sabem os senhores, com certeza muito melhor do que eu, um mandatário é alguém que atua em nome de outrem, não atua em nome próprio. E, portanto, se retiramos as competências próprias de um representante da República, atribuímos a alguém que, na qualidade jurídica e semântica de mandatário, as exerce em nome de outrem, que é o Presidente da República, que tem, por isso, competências próprias nas regiões. E assim, passa a ser o Presidente da República a nomear e exonerar o Presidente da República, a nomear e exonerar o Presidente do Governo Regional e os membros do Governo Regional, no artigo 133, a linha Q, a requerer ao Tribunal Constitucional a apreciação preventiva da constitucionalidade das leis regionais, no artigo 134, a linha G, e a assinar e a mandar publicar as leis regionais no artigo 233. E dizer ainda isto. Não é a extinção, a colocação tout court das competências do representante da República até aqui no Presidente da República. Mas é claramente uma evolução nesse sentido, aquilo que o PSD aqui propõe. E do ponto de vista jurídico, então aí sim é uma evolução muito substantiva. Não é de nomenclatura, nem muito menos é semântica. Ela é jurídica, porque deixa de existir competências próprias do representante da República para passarem a ser competências próprias do Presidente da República, exercidas mediante
um mandatário das regiões autónomas. É assim. Do ponto de vista do edifício jurídico, é assim. E, por exemplo, tenho dito várias vezes aqui noutras reuniões que o PSD tem, nesta e noutras matérias, diferentes posições no seu seio. E até é positivo que assim seja. E veremos isso ao longo deste debate, nomeadamente nos representantes das regiões autónomas. A verdade é que nos sentimos, duas notas, e são notas para terminar, tranquilos, em primeiro lugar, por termos consciência de que estamos a fazer uma evolução. Em segundo lugar, por estarmos a propor essa evolução, e nem todos podem dizer o mesmo. E depois, em terceiro lugar, no espírito que tem presidido a todas as intervenções, que são muito políticas, mas normativas nesta comissão, nesse espírito, manifestar que o PSD está, daqui até à segunda leitura, que é a votação, naturalmente disponível para os acertos que sejam necessários, internos e com outros partidos, como tem sido o espírito com que aqui temos estado. E, por último, mesmo para concluir, falo investido dessa autoridade, se me permitirem que o faça, que é dizer assim: considero que a Madeira e os Açores, com tudíssimo respeito pela sua autonomia e pelo reforço dessa autonomia, são Portugal. São tão Portugal como qualquer recanto deste país. E é nesse sentido, e é exatamente nesse sentido, que vão as propostas que o PSD apresenta. Muito obrigado.